Olá, vamos agora considerar a prova da continuidade absoluta da laminação estável. Então, a ideia intuitiva da prova é a seguinte: nós temos aquela situação inicial, temos a nossa bola em torno de um ponto X que está num bloco hiperbólico. Temos duas seções transversais às folhas estáveis que cruzam essa pequena vizinhança do ponto X, e temos aqui uma representação, não é? O y1 está numa folha, o y2 está noutra folha, está noutra seção, mas na mesma folha estável. O y1 e o y2 são imagens um do outro por holonomias ao longo das folhas estáveis. Então, nós queremos provar que a holonomia, né, é absolutamente contínua. A holonomia leva conjuntos de medida nula e conjunto de medida nula, conjunto de medida positiva e conjunto de medida positiva. Ou melhor ainda, nós queremos mostrar, não é, que a passagem, a holonomia de um lado para o outro, ela tem uma densidade. A medida da imagem é o integral da medida no início, do conjunto no início, por uma certa função positiva. Qual é a técnica, né? Qual é a ideia intuitiva para chegar a essa conclusão? É fazer o seguinte: nós estamos com um difeomorfismo, então nós vamos iterar esta situação aqui, nós vamos iterar n vezes, um n bem grande, e vamos considerar pequenas vizinhanças, aqui uma pequena vizinhança destes pontos aqui, e como nós estamos lidando com variedades estáveis, na horizontal aqui essencialmente, o que é que deve acontecer? Então, o que vai acontecer é que estes dois pontos, eles vão se aproximar no futuro. Okay? Este ponto W, digamos, um ponto do conjunto do bloco hiperbólico, ele vai num certo ponto Fn de W. O y1 e o y2 vão ficar muito, muito próximos no futuro. E estas seções transversais, né, às folhas estáveis, por dominação, o que vai acontecer quando nós iteramos, elas vão ficar essencialmente paralelas, elas vão ficar apontando na direção centro instável. Okay? Então, a ideia intuitiva é eu itero isto para a frente, estes dois pontos que estão em duas seções distintas, mas na mesma folha estável, eles vão ficar muito, muito, muito perto. E as seções vão ficar quase paralelas. Okay? Quando eu olho agora a holonomia aqui na frente, quando eu olho a holonomia neste caso, eu agora tenho uma conexão de uma folha estável para outra numa distância muito, muito pequena. Então, essa conexão, essa passagem, é quase uma translação. Porquê? Porque as folhas estáveis, elas são tangentes, né, à direção estável num ponto, né, por exemplo, este ponto W do conjunto do bloco hiperbólico, elas são tangentes a esse ponto, à direção estável nesse ponto. Então, quando estes dois pontos estão muito próximos, é como se esta folha estável fosse quase uma reta. O resultado é que a holonomia, a passagem, é quase simplesmente uma projeção. Okay? E então, o que nós vamos fazer é obter aqui uma densidade, ou seja, uma passagem, uma holonomia que vai ser quase uma projeção, portanto, comparar as medidas de conjuntos de um lado e no outro vai ser fácil. E depois eu escrevo o conjunto original por composição com o Fn e o F-N. Certo? E aí usamos o fato de que ele é um difeomorfismo com certas estimativas para transportarmos as cotas que nós tivemos aqui na frente para o início. Então essa é a intuição que está por trás da prova, né? E agora a prova essencialmente é realizar esta ideia
tecnicamente, de uma maneira quantitativa. Okay? Então, notação aqui T1 e T2, as seções transversais, que L é o conjunto dos pontos das folhas estáveis que cruzam esta vizinhança. A interseção do QL com o T1, né, são estas interseções aqui. E a interseção do QL com o T2 são as interseções do outro lado, que são as imagens pela holonomia. O A e N são os iterados dessas interseções pelo diffeomorfismo, iterado N vezes. Okay? Então o que nós vamos querer fazer é mostrar que o A1N e o A2N têm medidas comparáveis. Nós vamos poder dar uma cota para a comparação. E depois disso, nós voltamos para esta interseção, para as medidas agora desta interseção, né, antes de fazer a imagem. Okay? E mostramos que esta comparação que nós obtivemos lá na frente, ela não se perde quando eu ando para trás por F-N. Certo? Então, para fazer isto, para tratar destas comparações, nós precisamos de cobrir este conjunto aqui por umas certas vizinhanças abertas, com uma certa quantidade de coberturas, de bolinhas pequenas, de uma forma bem escolhida. Porquê? Bom, porque este desenho que está aqui, né? Esta passagem, eu estou tornando esta distância aqui muito pequena, por causa esta é uma verdade estável, ela contrai, mas a outra distância pode expandir. Então, em princípio, esta vizinhança fica super distorcida aqui na frente. E, portanto, eu para poder fazer comparações, eu preciso de olhar vizinhanças muito pequenininhas aqui, para que elas sejam enviadas numa vizinhança razoável aqui, para onde eu posso fazer comparações. Porque se ela for para uma vizinhança muito distorcida, os pontos que estão aqui no início, numa vizinhança grande, podem ser enviados de maneira muito distante lá na frente e eu já perco comparações, perco a possibilidade de comparar. Okay? Então, nós vamos assumir que estas TIs, as transversais, são o gama conjuntos para algum gama pequeno e, portanto, nós podemos imaginar, podemos assumir que no início estas seções, elas são o gama gráficos, ok? Então elas são gráficos sobre, né, a direção central. Quando nós iteramos, os gráficos na direção que são o gama gráficos, eles continuam o gama gráficos para a frente. Okay? Nós não perdemos essa propriedade. Okay? E mais ainda, né, na métrica de Lipschitz, na métrica de Lipschitz, de facto, esses gráficos eles vão ficando com uma inclinação menorzinha, eles vão até contraindo. Na métrica de Lipschitz. Certo? Então, vamos mantendo a notação da construção das variedades estáveis, né? Temos a nossa bola dentro daquela vizinhança regular, da bola BXR. Okay? Temos aquelas cotas de expansão e contração, de facto, contração aqui, né? A expansão podemos não ter cota de expansão, mas temos uma cota de contração na direção estável. E esta cota aqui, de fato, é uma cota de contração na folha estável. Vamos tomar um certo ponto, como no desenho anterior, um certo ponto no nosso conjunto, no nosso bloco hiperbólico, dentro da bola, BXR, e vamos tomar a folha estável por esse ponto W, okay? E vamos interceptá-la com a seção transversal T1 e a seção transversal T2. Vamos chamar esses pontos de YI. Vamos acrescentar o zero, estamos no início, depois vamos iterar e vamos obter os pontos, o W, que era o W0, passa a ser o WN, os YI0 passam a ser os YIN. Okay? E nós vamos olhar esta
esta taxa aqui, esta cota de contração, nós vamos multiplicá-la por uma certa constante pequena, que nós vamos usar mais na frente para fazer outras estimativas. Okay? Então, uma vez que nós estamos com seções transversais, que são conjuntos U-gama, então eu posso arrumar uma vizinhança que eu chamei TINWQ, uma vizinhança do ponto YIN no ponto YI iterado N vezes, de tal maneira que nessa vizinhança deste ponto, este ponto está na seção TI iterada lá na frente, então nessa vizinhança eu posso escrever a seção TI como um gráfico sobre a direção instável no WN. Ok? E eu tomei aqui o raio Tn, que vem de tomar a taxa de contração multiplicada por uma certa constante, menor que 1, okay? E eu tomo esse raio como o raio da vizinhança onde eu tenho definido o meu gráfico que dá a seção transversal iterada lá na frente. Okay? Nós podemos fazer isto, né? Porque nós começamos com aqui um ponto W no nosso conjunto hiperbólico, né? De fato, o nosso bloco hiperbólico, que não é invariante, e temos aqui o y1 e o y2, dois pontos na mesma folha estável que passa pelo W. Ao iterarmos lá na frente o Fn de W, ou Wn, né? Ele vai ter os pontos y1n e y2n muito, muito próximos, e eu vou tomar aqui uma certa vizinhança, uma vizinhança menor do que este raio aqui. Portanto, eu tenho um certo raio, este raio eu vou tomar aqui um certo Q0 e depois vou contrair esta distância por Xi em cada iterado. Eu arrumo aqui uma certa bolinha aqui em torno, né, que cobre todos estes pontos, e eu vou tomar essa bolinha para definir uma vizinhança onde estas seções iteradas dentro dessa bola são gráficos numa direção central que passa aqui pelo W. Gráficos sobre essa direção. Ok? Então, esta notação é uma notação para essas vizinhanças no gráfico. Okay? E os gráficos têm esta representação. São os gráficos de uma função psi-i n, em que o i é 1 e 2, consoante a seção, e o n é o número de iterados que estão envolvidos na definição dessa seção lá na frente. Uma outra representação, então nós vamos assumir que temos uma certa direção central, uma certa direção estável, no x, okay? E também está no w, né? E estas direções, o x e o w estão no bloco hiperbólico, então essas direções variam continuamente dentro do bloco hiperbólico, variam um pouco aqui, né? E cá na frente eu vou ter aqui uma direção central pelo Fn de W, uma direção estável aqui, ok? Vai ser tangente à variedade estável, no W. Estes pedacinhos vermelhos aqui são a tal vizinhança do y1n e do y2n dentro da seção transversal, que são dados por um gráfico, né? São dados por um gráfico de EC em ES. Okay? Só que, bom, aqui este desenho, eu desenhei aqui as coordenadas no início, no ponto X, mas essas coordenadas não são as mesmas aqui, né? Aqui eu teria que olhar o ESWN e o ECWN, né? Você quer fazer aqui as coordenadas em relação ao Fn de W, onde eu também tenho definido a direção central e a direção estável. Ok? Então eu tomo estas pequenas vizinhanças aqui e o conjunto, né, das intersecções das folhas estáveis com a T1 é o A1, das folhas estáveis com o T2 é o A2, e aqui o A1N e o A2N é o iterado
dessa imagem, dessas intersecções nas folhas transversais. Nós sabemos que as folhas, as seções transversais, elas são, nós podemos assumir que elas são gráficos sobre a direção central com vamos tomá-los com uma certa constante de Lipschitz pequena. Quando eu itero, essa constante de Lipschitz ela não aumenta, porque ao usar a transformada gráfica eu posso usar a dominação não uniforme, transformada em dominação com a métrica adaptada, de tal forma que eu tenho uma cota uniforme para a derivada dos gráficos daquelas funções, ou seja, aquelas seções são todas, têm uma variação do espaço tangente, né? Tem uma constante de Lipschitz que é sempre menor que γ. E eu posso garantir que elas são diferenciáveis porque eu começo com seções transversais que são diferenciáveis, portanto aquela psi inicial, psi1 e psi2 são suaves. Quando eu itero pelo meu difeomorfismo, elas continuam sendo pelo menos C1. Okay? Então eu posso continuar a pensar na derivada delas. Né? Okay? E nós vamos ter, então, que a imagem das vizinhanças que estão em torno do ponto no iterado K-1, a imagem dessa vizinhança vai conter a vizinhança que está no iterado K-ésimo. Por quê? Por causa da escolha do Q. Okay? Por causa daquele Q0. Eu sei que esta pequena vizinhança, né, ela pode diminuir quando eu itero pela F, okay? Mas pela escolha que eu fiz do Q, ela diminui mais rápido quando eu olho para o Xi elevado a N, que está aqui embutido neste raio, do que se eu pegar no Xn menos 1 e iterar pela F. Okay? Isso porquê? Por causa da escolha, por causa destas taxas aqui. Okay? Porque o Xi está entre estes dois valores. Okay? E isto aqui está relacionado com a dominação. Como eu sei que eu tenho também uma certa contração na transformada de gráfico, mesmo na direção central, então eu posso garantir o seguinte, eu posso garantir que a diferença na topologia C1 entre os gráficos K-ésimo iterado das seções transversais, eles se contraem, estão mais próximos por uma certa taxa, que eu chamei zeta, do que a diferença entre os gráficos na K-1ésima iterada, dos gráficos das seções transversais. Então, as seções transversais vão se aproximando, ok? E as suas direções tangentes também se vão aproximando. Isto porque dominação. Então, por um lado, eu tenho a direção estável que está sendo contraída, então a base daqueles gráficos são cada vez mais próximos, mas as direções tangentes também estão cada vez mais próximas da direção central no WN. Okay? Então, quantitativamente, o que nós temos é que temos esta contração aqui das distâncias na topologia C1 entre as funções que dão os gráficos. Okay? E agora observem o seguinte. Se eu tiver na seção T1N, se eu tiver uma medida induzida de Lebesgue, e na T2N tenho outra medida induzida de Lebesgue, que eu anotei aqui como MTIN, com I 1 ou 2, okay? Essas medidas podem ser obtidas, vocês podem pensar nessas medidas como sendo
imagens da medida de Lebesgue dentro da direção central, enviadas, transformadas pelo gráfico. Ou seja, pensem aqui na direção central. Vamos pôr aqui a direção estável. Vamos escrever assim, esta é a direção estável. E eu vou colocar aqui como se fosse uma direção instável, mas ela não é necessariamente expansora. Vamos agora pegar as minhas direções transversais. Aqui esta seria, digamos, a T1N. E aqui a T2N. Eu tenho medidas de Lebesgue. Aqui eu tenho aqui a M, T2N. Aqui eu tenho a M, T1N. Como é que eu posso enxergar estas medidas de Lebesgue? Bom, um jeito de enxergá-las é observar o seguinte. Cada uma destas funções é um gráfico. Então este aqui é o gráfico de uma aplicação que eu chamei Psi N2 e esta aqui é o gráfico da Psi 1N. Então, um jeito de eu enxergar a medida de Lebesgue é eu pensar em considerar simplesmente uma região aqui. Eu levo esta região aqui pelo gráfico e do outro lado também pelo gráfico. E eu uso essa passagem pelo gráfico, representada por esta função aqui, como uma forma de transportar a medida de Lebesgue na direção central aqui. Qual é a direção central? Esta aqui, vamos chamar esta aqui, será, esta direção aqui, será EC no ponto WN. Ok? Então, eu pego na medida de Lebesgue dentro deste subespaço e transformo por esta função, por esta G. Portanto, a medida de Lebesgue está aqui em U, né? E eu transformo via esta G na medida de Lebesgue na respectiva seção transversal, pela G1 e pela G2. Então, o resultado disso é que a passagem da medida de Lebesgue neste subespaço para a medida de Lebesgue neste gráfico é dado essencialmente por este jacobiano. Ou seja, se eu quiser calcular a medida, essencialmente se eu quiser calcular a medida de um conjunto, eu tenho um certo conjunto, vamos chamar-lhe U, a medida de um certo conjunto digamos na T1N, eu quero calcular este conjunto, calcular a medida deste conjunto, né? O que eu posso fazer é projetar o conjunto pensar no conjunto como a imagem de um certo conjunto na central, calcular aquele determinante da aplicação G, integrar em relação à medida na central, nesta direção aqui. Ok? Mas isto é exatamente isto aqui. Então o que vai acontecer é que as medidas de Lebesgue nas duas seções, elas são comparáveis pela comparação dos dois jacobianos. Então, se eu tenho o mesmo conjunto, eu teria que olhar, portanto aqui seria o G1, e agora eu teria que fazer a mesma conta com o G2 aqui. Então este conjunto aqui, o U que eu estou usando ali, este U, o mesmo U corresponde a este conjunto aqui, rosinha aqui. Então os dois lados, né,
são imagens pela holonomia, podemos fingir que temos ali holonomia. Porquê é que eu posso fingir que tenho ali holonomia? Porque a holonomia vai ser essencialmente paralela à direção estável. Okay? Então, isto aqui vai ser muito aproximadamente a razão das medidas de um conjunto por uma certa holonomia com o outro, e estes determinantes são estas expressões. Okay? E estes quocientes, né, são aproximadamente dados por esta diferença, quando nós fazemos a diferença com a identidade. Né? Se eu fizer este quociente comparar com a identidade, isto é aproximadamente dado por uma certa constante vezes a diferença dos psis da norma C1. Ok? Então, o que vai acontecer aqui é que estas medidas, né, as medidas agora das seções completas, ok, eu estou tomando a vizinhança completa, estes dois pedaços de variedade vão ter medidas que são comparáveis. Neste sentido, o quociente delas está próximo de 1 a menos de esta expressão aqui. Quem é este delta? Este delta é a diferença entre o psi1 e o psi2 no início. O psi1 0 menos o psi2 0 no início, norma C1. E quando eu itero mais vezes, né? Ou seja, esta expressão, esta cota que está aqui, esta cota é dada é menor do que zeta elevado a n vezes o psi1 0 menos o psi2 0. Okay? E é isso que está aqui escrito. Okay? Nós temos a contração por causa da dominação, esta contração nos gráficos, na norma de Lipschitz, e depois nós temos esta comparação, né? Isto é por análise, é simplesmente fazer aqui uma conta com os determinantes, e finalmente, né, esta comparação, né, vem da contração inicial. Obtendo esta relação, né, agora o que nós fazemos, nós vamos pegar numa coleção de bolas, para uma coleção de bolas deste tipo, estas bolas que eu usei aqui, eu vou agora pegar uma coleção delas que vai cobrir o conjunto A1N. Ou seja, eu vou olhar para todas as interseções daquela vizinhança inicial com as seções, com as variedades estáveis, e vou cobrir em pedacinhos. Pedacinhos vou cobrir com bolas deste tipo. Ok? Com bolas centradas em certos pontos do nosso bloco hiperbólico. Ou seja, eu vou repetir todo este processo que eu fiz numa pequena vizinhançazinha, eu vou repetir em outros pontos, de forma a cobrir todo o conjunto A1N. Ok? Então, eu vou escolher aquele R de tal maneira que entre o raio R e o raio 2R eu consigo enquadrar o tamanho, digamos, eu consigo enquadrar a imagem das seções transversais. Okay? Isso é sempre possível, né? Porque eu sei que este T1, né, ele tem uma constante de Lipschitz relativamente pequena, como um gráfico, e portanto eu posso estimar, né, posso aproximar o T1 quase como se fosse uma bola na seção transversal. Temos então uma cobertura e nós podemos assumir que este conjunto é compacto. Okay? Porquê? Porque o lambda inicial nós podemos tomá-lo compacto. Okay? Então posso tomar o lambda inicial compacto. Posso supor que aquela bola, a bola inicial, que ela é compacta. Então posso supor que aqueles conjuntinhos são compactos. Eu uso que o espaço é localmente compacto neste ponto. Okay? Então eu posso tomar, a partir daqui, uma subcobertura finita por aqueles tipos de bolas. Itero, tomo
as correspondentes iteradas, né, destas bolinhas, as correspondentes iteradas que vão cobrir o A1N lá na frente, certo? E finalmente observe o seguinte: eu fiz esta construção toda numa seção, fiz esta construção toda na T1, e agora observe que correspondente na T2, né, nós obtemos exatamente uma cobertura também, porque eu posso passar da T1 para a T2 via holonomia. Okay, então eu posso definir as bolas, a cobertura na T2 via holonomia da cobertura na T1. Certo? Então, o que é que vamos fazer aqui? Nós vamos usar esta cobertura para aproximar, portanto, um Q0 bem pequenininho, e estas bolinhas, elas vão aproximar, né, a medida do A1N por cima. Ok, porque eu estou cobrindo o A1 com bolas. Eu posso sempre aproximar a medida de um conjunto por cima, né, aproximando por uma certa união de bolas, pela regularidade das medidas. Né? Ok? E agora como é que nós vamos estimar essa passagem pela holonomia? Okay? Então, nós temos que o y2 é a holonomia do y1. Certo? Então, se agora eu escrever para um certo ponto z0i, se eu escrever para pontos de um lado e do outro da minha variedade, né? Se eu escrever os iterados deles deste jeito, e se eu tomar um ponto, portanto este Z01 ou o Z02, são pontos que estão num lado e no outro das seções transversais, enviados um no outro pela holonomia. Certo? Então eu observo o seguinte, eu observo que esta expressão, que é o jacobiano, no ponto Zn2, ponto iterado de um dado ponto n vezes na seção 2, o jacobiano nesse ponto, da transformada inversa, né, restrita à vizinhança onde nós queremos estudar, quocientado pelo jacobiano do ponto correspondente a antes, na T1, né, também pela mesma inversa da Fn, restrita, né, à vizinhança que nós queremos estudar da seção T1. Este jacobiano tem este quociente jacobianos, pode ser escrito como, ou cada um destes jacobianos pode ser escrito como o produto dos jacobianos de f-1 passo a passo. Regra da cadeia, essencialmente. Este aqui é um determinante. Este aqui é um determinante, este aqui vai aparecer a regra da cadeia. Aqui o de baixo também é a mesma coisa, regra da cadeia. Então eu aplico a regra da cadeia ao numerador e ao denominador. Então nós obtemos que esta expressão, que eu defino deste jeito, é igual, coincide com este produto. Okay? E eu aqui posso tomar este Z0 a qualquer ponto, né? O Z01 é qualquer ponto no T1N, o Z01 é qualquer ponto no T1, WQ, e o Z02 é o ponto correspondente no T2WQ pela holonomia. Eu depois itero, né? E eu posso calcular estes jacobianos deste jeito, quaisquer que sejam esses pontos nas respectivas seções transversais. E agora eu observo o seguinte, é que cada um destes quocientes aqui, este fatorzão aqui, né, eu posso desdobrar da seguinte forma. Então, o que é que eu fiz? Eu tenho um ponto, estes pontos y e o w foi o que eu comecei,
Este é o W que eu comecei, este é o Y1 e Y2, esses são os respectivos iterados. E o que eu vou fazer agora é tomar um ponto genérico, um ZN2, um ZN1, também ligados pela holonomia, que estão em algum outro lugar na vizinhança, né, que eu quero estudar, da T1N e da T2N. A vizinhança destes pontos aqui. Okay? Então o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui este quociente, o quociente dos jacobianos de um lado e do outro aqui, e ele é comparável com o quociente dos jacobianos nos pontos y. De que forma? Eu simplesmente multiplico e divido. Né? Então eu pego o jacobiano ZJ2F-1 T2JW, e este aqui é a mesma coisa que este. Este jacobiano aqui não mudou nada. E o que eu fiz foi multiplicar pelo jacobiano em YJ2. Okay? Dividir aqui pelo YJ2. Depois multipliquei pelo jacobiano em YJ1. Dividi pelo jacobiano de YJ1. Portanto, aqui tem, né, cancelamentos. E finalmente acrescento aqui o jacobiano ZJ1, exatamente o que eu tinha atrás. Então, eu multipliquei e dividi. E agora nós vamos comparar estes três fatores. Okay? Então, ao fazer as comparações, uma vez que nós podemos assumir que as psiJs, né, são todas suaves, então este primeiro fator, o ZJ2 sobre o YJ2, do F-1 restrito a estas direções, ele pode ser escrito de fato como o determinante da derivada da F-1 no ponto ZJ2, na variedade estável, na direção tangente, né, a este pedaço da seção transversal. Okay? Este aqui, o denominador, está aqui embaixo. Okay? Portanto, numerador traduzido aqui, o denominador traduzido aqui, e eu multipliquei e dividi. Porquê? Porque fator? Pela derivada que mistura a derivada no ponto ZJ2 no espaço tangente YJ2. Okay? Porquê é que eu posso fazer isso? Por causa do seguinte, porque eu posso fingir que eu estou no RN aqui neste ponto, né? Que eu estou numa vizinhança muito pequena, eu posso passar por uma carta local, eu posso fingir que estou no RN, e então eu estou calculando as derivadas, a derivada restrita a certas direções tangentes. Okay? Mas aqui eu tenho o quê? Com esta mistura de quocientes, eu tenho aqui a derivada no mesmo ponto em duas direções. Okay? E aqui eu tenho a derivada na mesma direção em dois pontos distintos. Certo? Então, o que eu digo é que esta diferença, este quociente, né, é inferior a... Portanto, se eu tirar o logaritmo aqui, okay, isto aqui seria inferior a uma constante vezes a distância entre estes dois planos tangentes. Certo? Porquê? Bom, estou no mesmo ponto, eu tenho uma certa aplicação linear. Esta aplicação linear é a derivada da f invertida. Portanto, eu tenho uma cota uniforme em toda a variedade, porque eu estou supondo que estou numa variedade compacta, ou que eu estou numa região compacta de uma variedade. E aqui eu simplesmente tenho duas direções. Tenho a derivada em duas direções. Ok? Então, a diferença deste quociente vai ser essencialmente relacionada com a diferença entre as direções, a diferença entre os planos, entre estes dois planos, entre estas duas direções. Ok? Então, isto aqui é aproximadamente dado pela diferença de direções. Mas como eu tenho um quociente, de fato eu posso comparar isto com, para obter a diferença, eu tenho um quociente, para passar para a diferença eu teria que passar pelo logaritmo, etc. Então, eu digo que isto é
exponencial é dominado pela exponencial da diferença da distância entre os espaços. E isso por uma certa constante que depende da minha derivada. Por outro lado, o que eu tenho aqui? Eu tenho a mesma direção, e tenho a derivada em dois pontos distintos. Okay? Então, isto vai ser dominado por quê? Pela distância entre as derivadas em dois pontos distintos. Mas a diferença das derivadas em dois pontos distintos, uma vez que a derivada é Hölder, é o quê? É a distância entre os dois pontos elevada a um certo expoente Hölder, vezes uma certa constante, que vai depender da constante Hölder da derivada da f. Okay? E como eu tenho aqui um quociente, para eu controlar o quociente pelas diferenças dos seus termos, eu passo para a exponencial. Okay? Então, esta expressão, né, vai ser uma cota para isto aqui. Certo? Por outro lado, eu sei que estas expressões, esta primeira expressão, né, é inferior a isto aqui. Porquê é que isto é inferior a isto? Né? Bom, porque a psi-j que dá o gráfico aqui, né? Isto é um gráfico. Este conjunto é um gráfico de uma psi e eu posso assumir que essa psi, ela de fato é Hölder, tem derivada Hölder. Então os gráficos variam de maneira Hölder. Então passo a ter uma certa distância, basta olhar a distância entre o ZJ1 e o YJ2, ver esta distância e elevar a uma certa constante beta por uma certa outra constante de Hölder aqui, multiplicada por esta capa. Okay? Porquê é que eu posso assumir que ela é Hölder? Né? Bom, porque o f é C mais alfa, né? E nós sabemos que a transformada de gráfico ela vai preservar a condição Hölder também. Okay? Portanto, estas psi-j são obtidas uma transformada de gráfico. Essas psis começam suaves, eu posso supor que elas começam C infinito, se eu quiser, C2, C3. E depois eu itero para uma transformada de uma função C mais alfa. Então, a constante Hölder vai ser preservada porque eu tenho a dominação. Okay? Então, esta estimativa, esta cota, vai ser, né, uma dominação para este fator. Tem outros fatores atrás, né? Então, de novo, para este fator eu faço o mesmo tipo de truque. Okay? E eu faço o mesmo tipo de argumentos. Aqui estamos no mesmo ponto com esta distância. Então, duas direções diferentes. Então, de novo, eu tenho que olhar esta distância entre estes dois espaços. E do outro lado, a mesma coisa. Estou com a mesma direção, dois pontos distintos. Okay? Agora aqui eu observo que YJ2 e YJ1 estão na mesma variedade estável. Portanto, esta distância é lambda elevado a j vezes a distância original. Né? Mas como eu tenho aqui um alfa, que tem um expoente alfa, então vai aparecer aqui lambda alfa j. Eu escrevi lambda chapéu porque é uma cota, portanto envolve outras constantes para ter a contração. Está aqui este lambda chapéu, é esta expressão. Okay? Tem uma certa constante aqui, que vai depender, né, esta constante depende da constante de Lipschitz, da constante de Hölder, da derivada. E deste lado, portanto, isto aqui tem esta contração, porque estou na mesma direção estável, na mesma folha estável. E deste lado, eu tenho o que? Eu tenho os planos tangentes, né, às seções transversais numa
ao longo da mesma folha estável. E então eu digo que essas direções, né, elas também são contraídas em relação à direção inicial, às duas direções iniciais. Por que é que eu faço isso? Porque a dominação agora implica a contração da distância entre os subespaços. Esta taxa aqui dentro de um cone C-γ. Então, estas direções iniciais, elas são tangentes a uma folha central que é uma U-γ variedade, um γ conjunto. Então, as suas direções estão num certo cone C-γ. Okay? Então, elas vão se fechar, elas vão se aproximar. Elas ficam próximas. E a taxa de contração delas é este quociente aqui. Este mi-chapéu é este quociente aqui, que é o quociente de dominação. Ou seja, eu aqui já tenho uma contração, né? O último fator que falta é igual ao primeiro. Portanto, nós voltamos atrás, nós estamos trabalhando com estes vários fatores e eu observo que este fator e este são muito semelhantes, o mesmo argumento, para tratar deles. Eu já tratei do primeiro, já tratei do segundo e o último é semelhante ao primeiro. Resultado, né, é que observemos, né, o primeiro, o fator do meio, ou seja, este aqui, obviamente está limitado. Tem aqui contrações, né? Mi-chapéu menor que 1, lambda-chapéu menor que 1, portanto isto é certamente limitado. E o primeiro e o último também são limitados, porque os pontos Z, J, Y, J, I estão numa certa bola de raio que é 0, que si J com o que si menor do que 1. Okay? Portanto, estas distâncias, elas vão, a distância que eu obtive aqui, isto aqui vai para 0, quando o J vai para infinito. Okay? O que é que isso significa? Significa que o φn converge quando vai para o infinito. Quem é o φn? Vamos voltar aqui atrás. Nesta expressão enorme aqui, este é o φn. De um certo ponto, na seção transversal inicial T1, okay? eu tenho este quociente aqui, que depende do n, né? E isto dá este produto. Eu dominei este produto de uma forma que mostra que isto aqui, para o futuro, quando eu faço n ir para infinito, né? Os produtos, né? Estes produtos infinitos, né? Eles vão convergir para zero exponencialmente rápido, cada um destes fatores. Portanto, este produto infinito está bem definido. Okay? Existe o limite daquele produtório, né? Portanto, este limite existe. O que é que significa o limite existir? Né? Vamos já aproveitar. Então, usando a cobertura que nós temos, que vai N2, ou seja, esta medida, a medida deste conjunto vai ser a medida disto aqui, é a mesma coisa, e é a mesma coisa que a medida da união, né, destas bolas. Isto é o iterado lá na frente, é o conjunto. No enésimo iterado eu puxo para trás, para medir o conjunto inicial. Ok? Mas nós acabamos de obter o quê? Nós acabamos de obter que cada um destes, né, cada um destes conjuntinhos tem uma medida que é dada por este integral devido a uma fórmula de mudança de coordenadas. Então, aqui é o jacobiano, né, de f menos n restrito a este conjunto. Okay? Portanto, estou integrando sobre o conjunto que me interessa, que é o T2n WJQ no N2, né, e integro na medida, em relação à medida MT2, perdão. Ok? Na realidade, é claro, eu tenho que olhar, portanto, eu tenho que MT2, é o que eu quero, mas eu vou olhar a integral lá na frente, o MT2n. Portanto, isto, pela forma de mudança de coordenadas,
me dá esta medida. Esta medida é uma cota para esta, porque eu usei uma cobertura aberta. E agora eu tenho uma cota para isto aqui, né? Pela definição do φn, né? Eu agora posso escrever a integral usando esta expressão zona aqui. Ok? Portanto, eu agora usei, reparem, aqui eu tenho T2, agora eu uso o φn para passar do T2 para o T1, ou seja, usando o T1 para ir para o T2, né? Uso o φn, e a partir daí, né, eu agora vou comparar os volumes nas seções transversais. Então, eu agora tenho esta expressão aqui obtida usando o φn, e eu posso comparar este MT2N com o MT1N, a menos de introduzir este fator. Então, no outro lado, né, eu tenho o outro, no MT1 eu tenho aquela comparação com a medida na outra direção, na outra seção, e esta expressão, né, esta expressão é a expressão anterior, só que calculada usando a seção inicial, a seção 1. Portanto, isto aqui são pontos, eu aqui tomo pontos na seção 2, ok? Depois eu escrevo isto à custa de um ponto na seção 1 enviado pela holonomia, para obter esta expressão. Agora pego pontos da seção 1, né, passo para a seção 1 para usar a holonomia. Escrevo, essencialmente é a mesma expressão que eu tinha anteriormente, é a mesma coisa, só que eu vou usar o φn para traduzir com pontos na seção 1, mas ainda estou integrando na seção 2, passo para a seção 1, via a comparação que eu tinha anteriormente, e estes pontos agora passam a ser todos na seção 1, eu retiro estas passagens, estes compostos aqui, passa a começar na seção 1, e eu sei agora que isto aqui, né, pode ser escrito como a imagem, como esta medida deste conjunto, a menos desta comparação. Então, quando eu faço n ir para o infinito, então cada uma destas vizinhanças, né, o número delas vai crescer, né, mas este φn vai para φ. Ok? Então o que vai acontecer, isto aqui vai para 0, portanto esta expressão aqui vai para 1, isto aqui vai para φ, né? Isto aqui vai para φ, e esta união, né, vai cobrir o A1N. Certo? Então, tomando um epsilon bem pequenininho, eu posso tomar um Q0 de tal forma que estas coberturas sejam, portanto isto aqui vai ser uma cobertura deste conjunto, né? E se eu tomar um Q0 bem pequenininho, essa cobertura ela vai aproximar por cima o valor desta medida, né, a menos de um certo epsilon. Então, o que é que isto está relacionado aqui? Quando eu tomar esta soma, né, e como isto vai para φ e isto aqui vai para 1, o resultado é que o m de T2, que eu comecei aqui atrás, né, vai ser dominado por uma expressão que vai ser o φ do m de T1, que é esta soma. Esta soma aqui vai ser o φ de m de T1 do T1 mais QL. Okay? Uma vez que eu tenho este epsilon sendo qualquer. Faço este argumento com certo epsilon. E depois posso fazer o epsilon arbitrariamente pequeno. Então nós temos esta desigualdade. Mas o T1 e o T2, eles são simétricos. Ou seja, eles jogam papéis simétricos. Então eu posso inverter. Em vez de começar no T1, eu posso começar no T2, repito todo o argumento e obtenho a desigualdade inversa. Resultante, o que é que resulta? O jacobiano, né, existe. Está aqui, tem aqui esta função aqui, né, é o meu jacobiano existe, dado por este limite. Okay? E ainda por cima, tanto o jacobiano não só existe,
temos a continuidade absoluta. Okay? Ele é finito, está bem definido nestes pontos, não tem definido nos pontos do aquele conjunto, ele está bem definido, ele existe, é finito, dá a mudança de coordenadas, né? E ainda por cima dá uma fórmula para o seu cálculo, que é aquele produto infinito. Okay? Para calcular o jacobiano, nós basta pegar aquele produto infinito. Okay? E ele é limitado de 0 a infinito. Né? Portanto, se eu considerar o φn em pontos ali do meu conjunto, do conjunto dos sobre o meu com o bloco hiperbólico, né? Então este produto, nós já vimos, ele é limitado dependendo deste tipo de expressões. Okay? Isto essencialmente é controlado pela distância entre os gráficos que dão o T0 e o T1 na norma C1. Okay? E, portanto, né, o φ é essencialmente limitado por uma certa constante vezes esta distância, né, com exponencial. Okay? A mesma coisa vale para o inverso do φ. O φ é aquele produto daquele quociente, né? Eu obtive aquele limitado por cima, eu posso trocar o denominador pelo numerador, as posições, o jogo, ou seja, a posição dos dois é simétrica. Em vez de eu trabalhar com em cima os pontos no T2 e em baixo os pontos no T1, eu posso inverter, posso fazer a holonomia na outra direção. Então, argumentando da mesma forma com o seu φ, concluímos que o φ é dominado por cima e por baixo, né? Por estas expressões, e portanto o jacobiano é limitado por cima, ele é finito e ele também é afastado de zero. Okay? E isso já nos dá a holonomia, né? Portanto, já nos diz que o jacobiano de fato é log contínuo, né? Ou seja, se esta condição inicial, né? Se nós soubermos que isto aqui é limitado, né? Então eu vou ter que este jacobiano satisfaz esta relação. Okay? Isto conclui, portanto, a prova. Portanto, o jacobiano é quase 1 se o T1 e o T2 forem muito próximas, se as seções transversais estiverem muito próximas na topologia C1. Isto conclui a prova da continuidade absoluta. Okay? E mostra também que o nosso φ é aquele jacobiano. Okay? Então, a holonomia, ela tem um jacobiano, ela tem como escrever a medida da imagem de um conjunto pelo integral na medida original, do conjunto original. Okay? Isto está dizendo que vale a continuidade absoluta da holonomia e, portanto, neste sentido, nós temos a continuidade absoluta da filiação estável. Okay? Em seguida, nós vamos tirar um pouco mais de informações, obtendo a continuidade Holder do jacobiano. O jacobiano não só é log contínuo, mas ele é Holder contínuo.